Paulo Borba Casella, obrigado, bem-vindo ao Roteiristas, para a gente conversar sobre um tema mais do que urgente. Passou da hora das pessoas entenderem do que se trata e como ele é importante e grave. Então, a gente vai falar sobre genocídio, por tudo que está acontecendo no mundo, principalmente em Gaza, dar uma retrospectiva e tentar trazer esse tema para a atualidade e o que está acontecendo hoje. Mas antes da gente entrar nessa conversa, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Muito bem, Carlos Alberto. Eu sou Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP, um dos organizadores do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade da Universidade de São Paulo, que reúne 3 unidades da USP, o Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito, o Instituto de Relações Internacionais e a História Árabe da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Desde 2020, nós temos organizado mensalmente palestras sobre genocídios e crimes contra a humanidade. E é assustador constatar que, depois desses anos de trabalho, ainda há casos de genocídio que não foram por nós examinados e pelos nossos convidados. Na conversa de hoje, tratado que está em curso em Gaza há mais de 2 anos, é um caso concreto, atual e muito grave de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, uso da fome como arma de guerra, com limpeza étnica e deslocamento forçado de pessoas. Então, não é por acaso que a Corte Internacional de Justiça aceitou um caso levado pela África do Sul contra Israel por ver indícios de prática de genocídio. Também o Tribunal Penal Internacional, ao emitir mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o então ministro da Defesa, Yoav Gallant, é uma outra instituição internacional independente que entendeu que há prática de genocídio. Também o relatório feito pela Francesca Albanese para a ONU chega a essa conclusão, e uma comissão independente da Organização das Nações Unidas entregou recentemente um relatório apontando prática de genocídio em Gaza. Então, Carlos Alberto, você vê que várias instituições internacionais independentes têm apontado para essa situação. Então, é importante deixar claro desde o início que não se trata de minha opinião pessoal, é do ponto de vista do direito internacional vigente e das principais organizações internacionais existentes. Muito bem, então vamos ao início. Como é que surge essa expressão genocídio? Se a gente puder fazer um retrospecto, como é que ela começou a ser aplicada e como é que ela foi incorporada ao direito internacional? Veja, genocídios foram praticados desde a antiguidade. E, inclusive, no começo do século XX, na colonização alemã na África, contra a resistência do povo herero no que é hoje a Namíbia, houve a determinação pela autoridade militar alemã da época, o general von Trotha, de um Vernichtungsbefehl, uma ordem de aniquilação. Ou seja, toda a resistência do povo herero contra o conquistador alemão deveria ser respondida simplesmente com aniquilação. Foram eliminados milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, sem a menor piedade e sem poupar ninguém. Isso em 1904, 1905. Em 1915, nós temos o genocídio armênio, que já tinha começado no final do século XIX, 1895, 96, depois novamente 1908, 1909,
e principalmente de 1915 até 1921, cerca de 1,5 milhão de armênios do Império Otomano foram massacrados e, por uma questão de política pública do Império Otomano decadente, que tinha receio de que, ao fim do Império, os turcos não fossem maioria dentro do que veio a ser depois a República Turca. A tipificação do crime de genocídio só acontece em 1948, quando é adotada a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. Essa Convenção de 1948 traz o genocídio para o direito positivo. Mas, como eu acabei de comentar contigo, a prática de genocídio já acontece desde a antiguidade e continua a acontecer na primeira metade do século. A tipificação do genocídio parte da Convenção das Nações Unidas de 1948 e a tipificação do crime de genocídio é repetida nos mesmos exatos termos, ipsis verbis, como o pessoal da área do direito costuma dizer, no Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional em 1998. Então, genocídio existe desde que há registro da história humana, mas a tipificação do crime de genocídio começa em 1948 e 50 anos depois é retomada pelo Estatuto de Roma. Tanto a Convenção de 1948 quanto o Estatuto de Roma foram assinados e ratificados pelo Brasil, portanto, é direito vigente no Brasil, e, além disso, o país também editou, no início da década de 50, um texto de lei interno que reproduz a Convenção do Genocídio de 1948. Então, se houvesse alguma dúvida se isso obriga o Brasil, não só pela ratificação do tratado, pela edição da lei interna, mas também depois de ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, o Brasil inseriu, em 2004, um parágrafo adicional no artigo 5º da Constituição, dizendo expressamente a constitucionalidade de um Tribunal Penal Internacional do qual o Brasil faça parte. Então, nós temos totalmente caracterizado como crime no direito brasileiro, no direito internacional, e isso, infelizmente, tem encontrado uma prática numerosa, como mostra o número de casos, inclusive, em andamento, infelizmente. Tá. O que configura o genocídio? Existem alguns itens, digamos assim, para facilitar o entendimento, que se enquadraria o que está acontecendo, o que acontece num lugar que enquadra aquela situação como genocídio? Veja, você tem a destruição, no todo ou em parte, de um grupo étnico, político, religioso, que é destruído enquanto grupo. Ou seja, esse é um elemento importante do genocídio, não só o atentado contra a vida e a integridade física e psíquica das pessoas, não só a materialidade, mas também a intenção de causar dano e destruir aquelas pessoas. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é impedir nascimentos no seio daquele grupo. E você tornar a vida daquelas pessoas impossível de ter continuidade. Então, essa construção tem um reflexo das circunstâncias em que foi adotada a convenção, logo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, mas tem uma aplicação que tem, infelizmente, encontrado muitos outros casos. E o que diferencia o genocídio de crime de guerra? Porque eu já vi várias vezes, inclusive juristas, em programas de televisão, de rádio, eu não sei agora, mas em 2020, final de 23, ao longo de 24, dizendo que o que acontecia em Gaza
o que Israel fazia em Gaza não era genocídio, eram crimes de guerra. Veja, a questão em relação ao genocídio especificamente é se você consegue mostrar a intenção de destruir aquele grupo. A caracterização de crimes de guerra é mais fácil, porque você não precisa demonstrar intenção. Na medida em que você tem bombardeio de civis, destruição de infraestrutura civil, então, escolas, hospitais, geração de energia, infraestrutura, estradas e outros meios de comunicação, você pode caracterizar crimes de guerra. Então, os crimes de guerra seriam um conjunto mais amplo, do qual o genocídio é um tipo específico. A dificuldade que ocorre em relação ao genocídio é o fato de ter a necessidade de provar a intenção de destruir aquele grupo humano no todo ou em parte. O que tem sido alegado pelo Exército de Israel e pelo governo de Israel é que são alvos militares e que não há intenção de destruir esse grupo humano, ou seja, estamos falando de mais de 2 milhões de civis palestinos. A destruição de 90% de todos os imóveis e de toda a infraestrutura de Gaza não é possível justificar só como objetivos militares ou como crime de guerra, o que deixa muito evidente a intenção de destruição desse grupo. Agora, uma questão, que é o que a gente escuta dos argumentos do governo israelense. Destruímos um prédio ou atiramos uma bomba num hospital ou numa escola ou num campo de deslocados porque ali havia um terrorista. Então, pelo argumento deles, é justificável você matar 100 pessoas inocentes para atingir o seu alvo, né, o seu inimigo, que é supostamente um terrorista, que também não há comprovação de que é ou não. É lógico que há infiltrações, inclusive desde ontem o próprio Hamas, pelas notícias que eu leio, está em embate com grupos que são considerados ou acusados por eles de serem colaboracionistas com o governo de Israel, porque recebiam armas e passavam informações que permitiram ao governo israelense eliminar uma série de pessoas que são consideradas ou eram consideradas inimigas. Esse argumento, não, havia ali 5 terroristas naquele prédio com 500 pessoas, então eu vou matar esses caras e vou matar. Isso é justificável? É sustentável diante de algum argumento legal? Não, não é. Você matar indiscriminadamente civis, você bombardear hospitais, você bombardear escolas, você bombardear centro de refugiados, não é possível justificar com a alegação de havia algum terrorista lá. Isso é desumano, é abusivo, é ilegal e é revoltante. Não é possível justificar dessa maneira. Tá, agora, o que acontece daqui para frente? Porque existem esses relatórios afirmando que o governo de Israel pratica genocídio. E aí é importante deixar bem claro aqui que nós não estamos acusando ninguém e nem estamos fazendo ilações. A gente está se baseando em documentos de entidades internacionais respeitadas que têm os seus especialistas, os seus técnicos, pessoas em campo que, com base no direito, estão constatando este crime. Então, primeiro ponto aqui, antes que nos acusem de qualquer coisa de maneira leviana, né? Agora, salvo engano, foi não sei se foi o Tribunal Penal Internacional o que emitiu a ordem de prisão para o Netanyahu e para o outro. Então, você tem países que são signatários, e se o Netanyahu passar em algum desses países, em tese, deveriam prendê-lo e entregar para o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça. Qual a possibilidade de isso acontecer? Lógico que a gente não tem bola de cristal, mas a gente precisa lidar com
o que acontece, porque uma das muitas críticas, principalmente de países africanos, a essas instituições é que elas foram criadas para punir os países africanos. Os casos que a gente teve muito em mente é Sudeste Asiático, um presidente africano que vai lá, as forças vão lá, prendem o cara e levam, né? Teve o caso da Bósnia, né? Inclusive, acho que o Ceausescu, né, morreu na prisão, mas em geral não são pessoas brancas do que é considerado Ocidente. Então, vários países africanos já anunciaram ou saíram, próprios Estados Unidos não reconhecem, alguns países não reconhecem a legitimidade desse tipo de tribunal e de corte. Então, como é que, diante desse impasse, qual é a força dessas instituições para, de fato, fazer valer uma legislação internacional para punir esse tipo de crime? Veja, são mais de 120 países que reconhecem o Tribunal Penal Internacional. Inclusive, Israel não, mas a Palestina sim. O que significa que crimes cometidos em território palestino podem sim ser investigados e julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, essa mesma situação de um mandato de prisão em aberto emitido pelo Tribunal Penal Internacional existe contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a secretária de Direitos Humanos do governo da Federação Russa, a Maria Lvova-Belova. Tanto é que, por exemplo, Putin tem evitado, inclusive, se deslocar para países dos próprios BRICS, porque tanto o Brasil quanto a África do Sul, por exemplo, são signatários e ratificaram o tratado. Então, por isso, nessas ocasiões em que deve se fazer representar como o governo russo, tem comparecido o ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov. Então, veja, o funcionamento dessas instituições depende da colaboração dos Estados, e por isso é importante que o maior número possível de Estados aceitem. Alguns não participam e trabalham contra, como você lembrou, os Estados Unidos. Vale lembrar que o governo Clinton tinha assinado o Estatuto de Roma em 1998, e assim que foi eleito, o Bush Jr. tomou posse, ele retirou a assinatura dos Estados Unidos do Estatuto de Roma, então, o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional. Essa situação existe em relação a qualquer país que tenha assinado e ratificado o tratado. Por exemplo, chegou a se falar que Netanyahu fosse à Argentina e, apesar da simpatia pessoal do presidente da Argentina, do Javier Milei, ele achou mais seguro não correr o risco, porque a Argentina também é signatária e ratificou o Tribunal Penal Internacional. Há uma distinção importante a fazer, que a Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Ela julga estados. E o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Então, mandados de prisão, entre outros, por genocídio, contra Netanyahu, contra Yoav Galan, contra Vladimir Putin, contra Maria Lvova-Belova. Há casos em que isso tem sido julgado. É verdade a crítica que você mencionou dos Estados africanos dizerem que eles têm sido mais frequentemente levados nacionais seus a julgamento no TPI, por exemplo. Mas é importante que exista, porque a principal crítica que se faz é que até 1948, não existindo a tipificação do crime, não haveria a configuração do delito, o que é, no mínimo, odioso que aconteça dessa forma. E isso existir
a tipificação do delito. Existia um tribunal permanente que foi criado e que tem jurisdição em relação a todos os países que assinaram e ratificaram, e desde a entrada em vigor do tratado, esse é um marco civilizacional importante, na medida em que não é uma justiça criada depois do crime ter acontecido e só pelos vencedores do conflito, que é a grande crítica que se faz em relação aos tribunais de Nuremberg, em 1945, de Tóquio, em 46, e ainda da antiga Iugoslávia e de Ruanda, no início dos anos 90. Porque os tribunais foram criados depois dos crimes cometidos, não havia tipificação dos delitos anteriormente, e isso contraria o que se aprende em direito penal, de que não há crime sem uma prévia lei que o tipifique, que o comine. Então, essa caracterização do crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de agressão, pelo TPI, é importante porque fica o parâmetro legal do direito vigente colocado. Muito bem. Então, mais uma questão aqui para a gente esclarecer. O Tribunal Penal Internacional, que prende pessoas, ele não vai lá e prende. Ele emite um mandado de prisão, e aí, só para as pessoas entenderem como é que essa prisão se dá. Vamos supor que eu sou uma pessoa que cometeu um crime e recebi uma ordem de prisão. Estou no meu país. Sim. Quem é que vai lá me prender? Veja, muitos países, inclusive o Brasil, não extraditam seus nacionais. Então, essa é uma previsão que está colocada. O Brasil não extradita nacionais, não extradita por crimes de opinião, ou seja, crimes políticos, e não extradita quando puder resultar a aplicação de pena capital, ou seja, de pena de morte. Então, mas o que é importante é que o Brasil, embora não extradite nacionais, é um pedido de um país para outro país. No caso do Tribunal Penal Internacional, não se chama extradição, se chama entrega para um tribunal internacional do qual o Brasil faz parte. E por isso é importante não só ter sido assinado e ratificado o tratado, mas também ter inscrito na Constituição o reconhecimento da constitucionalidade do TPI no Brasil. Então, no caso de um brasileiro ou brasileira que seja objeto de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, o Brasil poderia licitamente ou entregar ou dizer que vai julgar. O próprio Estatuto de Roma estipula a complementaridade do tribunal, ou seja, nenhum país é obrigado a entregar. Pode dizer, eu vou julgar perante os meus tribunais no sistema penal interno. Isso é perfeitamente lícito e está, inclusive, prevista essa hipótese no tratado que cria o Tribunal Penal Internacional. Então, como funciona? Um mandado de prisão é emitido. O próprio país, do qual é nacional aquele indivíduo, pode detê-lo e entregá-lo para o tribunal na Haia. Pode aquele indivíduo estar em deslocamento no território de um outro estado, que um dos mais de 120 que assinaram e ratificaram, e onde está em vigor o Estatuto de Roma do TPI, deter aquele indivíduo e entregar. Essa situação também pode, licitamente, o estado de nacionalidade daquele indivíduo dizer que, em vez de entregar, tem condições e fará o julgamento no seu próprio sistema penal interno. Então, essas são as formas pelas quais pode ocorrer a entrega de um acusado para ser feita a instrução do processo penal no Tribunal Penal Internacional na Haia.
E tem o caso também do ex-presidente filipino, Rodrigo Duterte, em que a própria polícia do país o entregou, mas ele já era ex-presidente, salvo engano. Ele não estava como presidente, não é? Sim, já tinha terminado o mandato. Então, Então, mas aí é uma situação em que a lei do país permite extradição de nacionais. isso. No caso do TPI, não é extradição, é entrega. E a entrega para o TPI, a lei brasileira também permite. Isso é Ah, importante distinguir. Então, o Brasil não extradita. Então, se a Argentina ou a Alemanha pedem para um brasileiro ser extraditado para responder a um processo penal numa outra jurisdição, já sabem, mas se alguém pedir, o Brasil pode responder: a minha Constituição veda a extradição de nacional, de país para país. Mas a Constituição brasileira, com esse parágrafo que foi acrescentado, expressamente aceita a entrega de um nacional brasileiro para o Tribunal Penal Internacional. perfeito, perfeito. Então, não precisa ninguém pedir. Se o governo brasileiro entender, no caso do judiciário, né, entender que é o caso, ele entrega. E aí fica também a questão, vamos usar um caso hipotético aqui. Netanyahu foi ao Brasil. Quem é que determina, ou o Putin, né? Ele deixou de ir à reunião do BRICS, deixou de ir à reunião do G20 para não criar constrangimentos, que o Brasil é signatário. Vamos supor que ele tenha decidido ir. Quem é que prende? Porque as pessoas ficam falando, principalmente em rede social, porque o Lula manda prender, o presidente da República manda prender. Quem é que executa essa ordem de prisão? Veja, quando é de um pedido de um país para país, o pedido tramita entre representantes diplomáticos. Então, o Ministério das Relações Exteriores de um país manda para o Ministério das Relações Exteriores do outro país, e o Ministério das Relações Exteriores, no caso brasileiro, o Itamaraty, manda para o Ministério da Justiça, que daí passa para a polícia. Em se tratando do Tribunal Penal Internacional, isso seria, em princípio, diretamente o Ministério da Justiça, que tomaria conhecimento e determinaria que as autoridades policiais tomassem aquela providência. Então, não é exatamente o presidente da República, mas é o executivo. Sim, em tese, não é uma decisão da figura do presidente da República, é uma questão burocrática, estão cumprindo as normas que foram alinhadas. Sim, porque seria descumprir uma obrigação internacionalmente pactuada se houvesse ou um brasileiro ou brasileira ou algum estrangeiro em território brasileiro e o Brasil não tomasse essa providência. Ok. Agora, o que acontece, que é o que está acontecendo, né? Quando um mandado de prisão é feito contra uma pessoa que é o presidente do país. No caso, Netanyahu é o primeiro-ministro, né? Sim. Mas, assim, não há nenhuma intenção, porque ele tem todo o apoio, dizer, ele tem muita resistência interna, ele tem inimigos políticos, adversários, a popularidade dele está baixa, mas a questão da guerra inverteu toda a lógica do que seria. Numa situação normal, sem guerra, sem reféns, talvez ele já não tivesse continuado. Inclusive, ele sofre processos de corrupção e várias outras acusações. Mas num caso desse, tem o Putin também, para usar um outro exemplo, eles estão no poder, né? Então, praticamente não tem como resolver isso, né? Porque eles estão no poder e não vão tomar nenhuma iniciativa para poder atender a essa demanda. Mas veja, o simples fato de tanto um quanto o outro não poderem correr o risco de pisar em território de nenhum dos mais de 120 países onde está em vigor a convenção que criou o Tribunal Penal Internacional, já é uma tremenda restrição e um grande constrangimento para qualquer líder político, por menos amado que seja. Inclusive, pelos relatos que eu li, inclusive a viagem do Netanyahu aos Estados Unidos por conta da Assembleia Geral da ONU, ele teve uma reunião com o Trump.
pelo que eu li, ele teve que fazer um rearranjo no mapa de voo para não sobrevoar a França, porque havia um risco ali de, eventualmente, o avião ser interceptado e ele ser preso. Também a Espanha, salvo Isso, engano, determinou que não sobrevoasse o seu espaço aéreo, o que obrigou o avião a fazer um percurso maior para evitar esses países. Então, esse tipo de situação é um grande constrangimento. É uma vergonha para um país estar na situação de ter um seu líder político procurado por um mandado de prisão internacional e tendo de tomar cuidado em não pisar e nem mesmo sobrevoar países que já disseram que se estiver em meu território, eu prendo. é. Agora, uma coisa que eu achei curiosa também, ontem, no Egito, o Trump saiu lá de Israel, deixou os líderes todos esperando algumas horas para ele chegar, queria chegar por último, comandou toda aquela operação lá no Egito. E o curioso é que um dos fiadores do acordo foi o Erdogan, Sim, que eles. nega, né? A Turquia nega que tenha praticado genocídio contra os armênios. Inclusive, quem falar isso na Turquia corre o risco de ser preso, processado e outras coisas. E ele estava ali como fiador de um cessar-fogo. E eu não sei se o entendimento dele também é de que esteja acontecendo um genocídio. E também foi curioso, né? Eu não sei se o Egito é signatário. O Netanyahu não foi ao Egito. Parece que o Trump até colocou o El-Sisi lá para convidá-lo para ir para a reunião, e ele não alegou que tinha um feriado religioso e não foi para o Egito. Né? Então, é curioso. Veja, tem na imprensa de hoje está isso colocado. O feriado religioso não cola essa desculpa, porque outros líderes israelenses transigiram com feriados religiosos quando eram compromissos políticos importantes. O que está também na Folha de São Paulo de hoje é que o Tayyip Erdogan disse que se o Netanyahu comparecesse, ele não iria. E ele foi uma peça importante nesse encaminhamento. Então, já aconteceu há algum tempo atrás de ter sido atacado navio turco com armas israelenses e eles ficaram com relações diplomáticas suspensas durante algum tempo. Depois retomaram. E, recentemente, houve várias críticas bastante contundentes feitas pelo Erdogan contra o governo de Israel. Como você disse, é no mínimo contraditório que um governo que praticou o genocídio e mais de 100 anos depois, oficialmente, eles se negam a admitir que o tenham praticado, mas é mais fácil reconhecer o genocídio dos outros. Que o genocídio é sempre do outro, né? Nunca o dele. Sim, sim. Isso daí é bem complicado. Agora, quando Israel fala do rio ao mar, né, o Netanyahu falou diversas vezes que não haverá Estado palestino, que eu acho curioso, diante de tantas afirmações. Esse cessar-fogo aparentemente não vai dar em nada. Já houve vários ataques aí desde a assinatura dele, e essa história dos reféns vai ser o grande argumento, a grande desculpa para que eles continuem fazendo o que estão fazendo. Os palestinos estão voltando para Gaza sem nada. Sim, Impressionante as imagens na TV, os sim. reféns israelenses, e de novo aqui, todo o respeito, foi lamentável o que aconteceu, mas eles, eu não sei se Israel deu algum apoio antes deles serem mostrados para a mídia ou não, mas eles estavam, apesar de todos os horrores que passaram, em condições aparentemente assim físicas bem melhor do que a dos milhares, centenas de palestinos que estão nas prisões de Israel, sofrendo todo tipo de abuso. E essa frase do rio ao mar, para mim, ela é a gênese de todo esse projeto, de que não haverá um Estado palestino e que eles vão continuar fazendo o que sempre fizeram até eliminar a Palestina, porque a própria ONU, segundo cálculos que eu vi, serão
necessárias 7 décadas para reconstruir aquele Gaza, aquela região toda, a faixa de Gaza. Então, não sei, é lógico que são opiniões, né? Mas eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso, né? Um Estado que tem praticado genocídio, segundo, não é afirmação minha, dos organismos, das instituições todas que estão estudando e investigando o caso. Depois de tudo que aconteceu, há movimentos de que continuará a fazer o que está fazendo. Que mecanismos a comunidade internacional possui para que isso possa ser interrompido? Existe a possibilidade, existe algum mecanismo de uma força internacional? É lógico que enquanto os Estados Unidos não quiserem, isso não vai acontecer. Basta o Trump dizer, vem cá, abra aí, deixa a ajuda humanitária entrar, não precisa de força internacional alguma, né? Basta os Estados Unidos cortarem, fecharem a torneira para isso acontecer. Mas como é que fica? Que mecanismos existem para poder lidar com uma situação como essa, em que tinha aquela frase famosa, né? A revolução não será televisionada. Agora, o genocídio está sendo televisionado e ninguém consegue, aparentemente, fazer nada. Ou é todo mundo cúmplice, ou o quê? Eu não tenho resposta, gostaria de ouvi-lo. Veja, com certeza, tem cumplicidade de muitos países, não só dos Estados Unidos, como o maior financiador, mas também há um outro processo em andamento na Corte Internacional de Justiça da Nicarágua contra a Alemanha por estar colaborando com o genocídio em Gaza. Então, esse é um outro caso sobre genocídio em andamento na Corte Internacional de Justiça para examinar a situação do segundo maior financiador de Israel, depois dos Estados Unidos. O que os Estados podem fazer é o que tem sido feito. Um número considerável de Estados europeus que ainda não tinham reconhecido a Palestina e que o fizeram um pouco antes ou durante a última Assembleia Geral da ONU, em setembro deste ano. Isso, na prática, tem alguma consequência? Não, é um gesto formal. Há também medidas de boicote, desinvestimento e sanções, o chamado BDS. E há países, a Espanha principalmente, que têm adotado medidas restritivas contra as compras de equipamento militar e de outros fornecimentos pelo Estado de Israel. É, no mínimo, contraditório essa frase que você citou, do rio ao mar, quando é usada pelos palestinos, é apontada como uma ameaça e a negação da existência do Estado de Israel. Quando isso é afirmado por Israel, é a negação da existência e do direito de um Estado palestino. E isso, embora esteja se tornando cada vez mais difícil de ser implementado pelo avanço da ocupação na Cisjordânia, tem a única forma possível de chegar à construção de paz na região, seria ter a implementação dos dois Estados. Então, quando o lado palestino ou o lado israelense nega o direito do outro ter o seu Estado, há um problema de como vai ser organizada essa convivência. Eu digo que isso tem se tornado cada vez mais difícil. Há um parecer da Corte Internacional de Justiça de julho de 2024 sobre políticas e práticas de Israel na Cisjordânia. E a Corte Internacional de Justiça entendeu que a ocupação da Cisjordânia é abusiva, ilegal e precisa terminar. A questão, esse parecer é de julho do ano passado, a questão foi levada e votada pela Assembleia Geral da ONU
em setembro do ano passado. E mais de 140 países aprovaram o parecer da Corte Internacional de Justiça, declarando que a ocupação da Cisjordânia é abusiva, ilegal, precisa ter fim, e apontando o prazo de 1 ano para desocupação. Isso é de setembro do ano passado, passado 1 ano, não só não ocorreu a desocupação, mas a ocupação continua avançando. Então, há não só o que tem sido feito com a destruição sistemática de Gaza, mas também o avanço da ocupação da Cisjordânia e a multiplicação de incidentes de violência, de agressões verbais e físicas contra religiosas e sacerdotes cristãos em Jerusalém, inclusive pichações em muros de igrejas e mosteiros, dizendo, fora, vocês não são bem-vindos aqui. E muitas dessas ordens religiosas estão há séculos instaladas em Jerusalém e proximidades. Então, essas violações do direito internacional são reiteradas, são sistemáticas e têm continuado. Agora, Paulo, você tinha mencionado há pouco o Tribunal Penal Internacional julga pessoas e a Corte Internacional de Justiça julga estados. No caso de uma condenação a um estado, que tipo de punição seria aplicada? O que acontece com um estado que é condenado pela Corte? Veja, por definição, os tribunais internacionais não têm, como os tribunais internos, o oficial de justiça que pode requerer força policial para fazer a execução forçada do que foi decidido pelo tribunal. Isso pode ser feito no plano internacional quando um Estado é considerado culpado de violações do direito internacional, pode ser tomadas medidas na Organização das Nações Unidas, deliberando providências para serem tomadas em relação àquele caso concreto. Há um parecer anterior a esse que eu acabei de mencionar, que esse é de julho de 2024, um parecer de julho de 2004, exatamente 20 anos antes, em que a Corte Internacional de Justiça recebeu a pergunta se era lícito a construção do muro em território palestino ocupado. E a Corte entendeu que não era lícita a construção do muro no território palestino ocupado, porque isso isolava comunidades palestinas umas das outras, isso isolava as comunidades, então os vilarejos, do local onde eles trabalhavam, das suas terras agrícolas, de acesso à água e de acesso a escolas, hospitais, infraestrutura. Esse parecer do muro de 2004 tem, na sua parte final, não só as recomendações do que deveria ser feito por Israel, que era interromper a construção e derrubar o que já tivesse sido construído, como também colocava o parecer de 2004 uma obrigação para todos os estados não reconhecerem os efeitos daquela ocupação e não serem coniventes com ela. Então, isso é o que um tribunal internacional pode fazer. Promover uma execução forçada, então você colocar um contingente de soldados com os capacetes azuis atuando em nome da ONU, normalmente você precisa ter ou um pedido ou o consentimento do Estado onde aquela força militar internacional vai ser deslocada. E isso, num caso como esse de Israel, tanto em relação ao muro em 2004, como em relação à ocupação da Cisjordânia em 2024, com certeza eles não aceitarão um contingente militar internacional para assegurar a implementação. De novo, é o que você acabou de dizer, Carlos Alberto, que se bastaria os Estados Unidos fecharem o fornecimento de armas e dinheiro, que haveria
cumprimento dessas determinações internacionais. Além de não colaborarem, o governo Trump tem adotado medidas contra autoridades do Tribunal Penal Internacional por estarem com o mandado de prisão emitido contra o primeiro-ministro e o então ministro da Defesa de Israel. Então, não só não ajudam, como ainda atrapalham o cumprimento de uma decisão como essa. Eu fico imaginando que talvez daqui a 200 anos algum líder israelense pode eventualmente reconhecer os crimes praticados e pedir um perdão. E aí seria uma forma de você tentar, como o governo brasileiro tem feito em relação aos crimes da ditadura. Seria algo possível? Veja, isso em parte já aconteceu. O parecer de 2004 sobre o muro, o governo de Israel não tomou nenhuma providência, mas a Corte Suprema de Israel, em relação a um trecho específico, cita o parecer da Corte Internacional de Justiça e manda que ele seja aplicado em relação a um vilarejo específico. Então, isso que você disse, que talvez em 200 anos pudesse acontecer, já aconteceu. Foi limitado, foi somente em relação a uma parte pequena do muro, mas é importante que a Corte Suprema de Israel, diversamente do governo, que foi omisso, levou em consideração e mandou aplicar o parecer. Agora, é lógico, a gente esbarra um pouquinho em ilações, né? Eu acho que, no caso de Israel, é tudo tão complicado, porque todo mundo lá é militar, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres, o Sim. ódio que existe ali de lado a lado, eu não sei quantos séculos vão levar para poder se resolver isso daí. Então, eu acho muito complexo, e também, de novo, aqui sem fazer ilações e nem acusações, mas qual é o grau de imparcialidade que mesmo uma Suprema Corte de um país cujos componentes estão ali, tem parentes que morreram, cresceram naquele ambiente, teriam para tomar uma decisão que, de fato, atenda aos interesses desse direito internacional, que é, sim, um avanço civilizatório, senão a gente volta lá para trás, né? Se todo mundo começa a sair dos organismos multilaterais, acabou, né? Vamos voltar lá para o início da história. Mas, enfim. Mas há centenas de vídeos de judeus ortodoxos e de rabinos criticando a violência na faixa de Gaza, na Sim, é Cisjordânia, que isso não chega, né? A mídia dizendo que aqui isso não é... mostra, né? Tem judeus israelenses sendo presos porque estão protestando contra a guerra. Sim. Você vai dizer que eles são antissemitas também? Obviamente não. Não, Então, não, não, não. isso que você disse agora é muito importante, porque não se trata de antissemitismo, o que seria contra todo o povo judeu, é muito especificamente contra os abusos e crimes cometidos pelo atual governo de extrema-direita de Israel. Achei muito oportuna e importante a declaração do presidente Lula, dizendo: o Brasil não tem problemas com Israel, o Brasil tem problemas com Netanyahu. Quando ele não mais for governo de Israel, o Brasil pode voltar a ter relações normais, como durante décadas mantivemos. Eu acho que isso é muito importante para deixar claro que ninguém está fazendo uma generalização, até porque muitas pessoas têm, inclusive, pessoas se recusando a servir o exército, sendo presas por isso, por dizer que não concordam com a violência que está sendo praticada. Então, essa linha divisória é difícil, mas é muito importante que ela não seja negligenciada. Até porque, para que não venha a ser transformada essa crítica ao atual governo de Israel em uma alegação de antissemitismo, que são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. E só para lembrar, ontem, durante o discurso do Trump, 2 parlamentares
israelenses foram retirados do plenário porque levantaram um cartaz pedindo o reconhecimento do Estado palestino. Foram Sim, removidos quase com violência, né? Os seguranças chegaram sim, ali e praticamente os arrastaram para fora. sim, é verdade. Né? E, Paulo, eu queria um comentário seu, e aí uma frase que eu gosto sempre de usar: o capitalismo nunca nos decepciona. E aí tem o gancho que é esse relatório da Albanese, lá da ONU. Eu vou ler o trechinho do excerto lá do início dela, uma tradução aqui rapidamente que eu fiz aqui no Google para não perder muito tempo. É um relatório, vou até abrir aqui, vou deixar o link depois aqui nas informações do episódio. É um relatório, né, especial sobre a situação dos direitos humanos na Palestina, nos territórios ocupados, desde 67. A Francisca Albanese, ela foi lá atrás, né, para mostrar que não é algo novo. Então, o trechinho logo no começo é o seguinte: no presente relatório, a relatora especial sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados desde 67 investiga a máquina corporativa que sustenta o projeto colonial israelense de deslocamento e substituição dos palestinos no território ocupado. Enquanto líderes políticos e governos se esquivam de suas obrigações, muitas entidades corporativas lucraram com a economia israelense de ocupação ilegal, apartheid e agora genocídio. A cumplicidade exposta pelo relatório é apenas a ponta do iceberg. Acabar com isso não acontecerá sem responsabilizar o setor privado, incluindo seus executivos. O direito internacional reconhece diferentes graus de responsabilidade, cada um exigindo escrutínio e responsabilização, particularmente nesse caso em que a autodeterminação e a própria existência de um povo estão em jogo. Este é um passo necessário para pôr fim ao genocídio e desmantelar o sistema global que o permitiu. É um começo forte, né? O relatório tem algumas páginas, vou deixar o link depois, mas eu queria um comentário seu, porque historicamente, inclusive na época do nazismo, a gente tem várias empresas aí multinacionais, né, que ao longo das décadas, inclusive até hoje, estão responsabilizadas e punidas, algumas reconhecem, outras não, a sua participação em projetos de extermínio. Então, eu queria um comentário seu, uma reflexão sobre essa conexão, né? Porque parece que um depende do outro, né? Um sobrevive do outro. Então, destruíram Gaza, agora vamos colocar as empresas para reconstruir, para fazer um resort, né? Então, vamos ganhar mais dinheiro. A guerra produz dinheiro e o pós-guerra mais dinheiro ainda. Isso era absolutamente escandaloso. Num primeiro momento, parece que o governo americano, com o Trump, tinha gostado da ideia de fazer um resort de luxo em Gaza para ganhar muito dinheiro com isso. Depois parece que ele se deu conta do absurdo que isso significava e talvez com a expectativa de receber o Prêmio Nobel da Paz, ele começou a dizer, não, os palestinos têm direito de ficar no seu território e não podem ser colocados para fora de maneira compulsória. A questão da responsabilização de empresas privadas é um tema muito interessante. Tem um professor do Paraná, o Carlos Eduardo Zen, fez o doutorado comigo na Universidade de São Paulo, exatamente sobre a responsabilidade penal internacional de corporações. Opa, já quero o contato para fazer um programa com ele. Vale a pena. O Carlos Eduardo Zen é um pesquisador muito sério, é uma tese de quase 500 páginas, em que ele foi às fontes e tal, não só do caso nazista, mas também de alguns casos mais recentes da segunda metade do século. Então, essa situação de responsabilização corporativa por condutas criminosas, obviamente uma empresa, uma pessoa jurídica não pode ser levada para a cadeia, mas dirigentes que tomaram aquelas decisões sabidamente ilegais, esses podem ser criminalmente responsabilizados, e uma empresa pode ser condenada a indenizar, isso sim. E muitas empresas, não só alemãs, mas também de outros países ocupados pela Alemanha de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial,
depois pagaram indenizações a pessoas que tinham sido submetidas a regime de trabalho forçado. Então, essa caracterização da responsabilidade penal internacional de empresas é um capítulo que se consolidou razoavelmente e tem já alguma jurisprudência, como mostra o trabalho desse colega do Paraná, o Carlos Eduardo Zen. Isso pode vir a ser feito. Antes de chegar a essa caracterização e ter uma responsabilização e uma obrigação de indenizar, o que tem sido feito e parece que já teve repercussão é o chamado BDS, boicotar, desinvestir e sancionar. Então, isso há empresas que estão percebendo diminuição de vendas e de negócios em relação a outros países por vinculação com os territórios ocupados ou por serem fornecedores de armamentos ou equipamentos que podem ter utilização militar nesse conflito armado em curso já há vários anos. O que é muito triste, né? E só reforça, eu acho, essa minha percepção de que eles vão até o limite. Eles sabem o que está acontecendo, ninguém pode alegar que não sabia o que estava acontecendo. Né? Então, se você está vendendo arma para um país, você sabe para que essa arma vai ser usada. Se você está fornecendo insumos para um exército que está praticando um genocídio contra uma população, você sabe o que está acontecendo. Né? Então, eles vão até o limite, vão ver até onde a gente ganha dinheiro. A hora que começar a cair, a gente recua e vão agora do outro lado. Né? É lamentável. Mas, Paulo, para a gente caminhar para o final aqui, eu queria uma reflexão sua sobre a importância, a relevância desses organismos e das instituições internacionais, que eu acho estão sob um ataque nunca visto antes. A humanidade levou séculos e séculos para construir esses organismos, para parar que vamos resolver o problema invadindo o seu país, agora eu anexo e agora as regras são as minhas, de fronteiras, de estabelecer comércio, respeito às regras. Então, obviamente, a gente está falando aqui no caso mais de questões do mundo da justiça, Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. Qual é a importância desses organismos serem fortalecidos? A gente está vendo e as pessoas ficam, talvez, desanimadas. Poxa, tem esses organismos aí e as barbaridades continuam acontecendo. Mas eu acho que isso, na verdade, não deve ser motivo de desânimo. E se não, por isso mesmo é que elas precisam existir e precisam ser reformadas e reforçadas. Né? Não vou saber avaliar com o conhecimento, você que estuda o tema há tanto tempo, mas eu queria uma reflexão sua sobre a necessidade da gente fortalecer esse tipo de mecanismo e de instituição. Eu estou totalmente de acordo com o que você acabou de dizer, Carlos Alberto, porque justamente são avanços civilizacionais importantes e essas instituições colocam um parâmetro de licitude e do que é possível aceitar e conviver. Violações acontecem, mas o simples fato de haver a norma e haverem essas instituições mostra que é um parâmetro que foi consolidado. Eu acho que os eventos desta semana e dos dias anteriores mostram exatamente o papel do direito internacional. É importante haver essas instituições, que existam essas normas internacionais e as violações acontecem. Depois pode ser buscada a responsabilização, podem vir a ser processados e punidos. Há coisa de 2 semanas atrás, nós recebemos na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no Direito da USP, a Prêmio Nobel da Paz ucraniana de 2022, a Oleksandra Matviichuk. E tem uma frase dela que eu acho que responde essa preocupação que você acabou de externar. Ela disse, se eu colocar no caminho de um tanque russo a carta da ONU,
ou as convenções de Genebra, dizendo que civis não podem ser alvo de bombardeios, isso não vai parar o tanque russo, que está invadindo e agredindo o meu país. Mas eu tenho que acreditar que isso seja temporário. E os ucranianos, enquanto estão sendo bombardeados e expropriados de mais de 40 meses, logo nós vamos para estamos no 4º ano dessa guerra em curso, que depois essa responsabilidade possa ser aferida e objeto de punição. Então, que a gente precisa acreditar que as violações sejam temporárias e que elas possam depois ser punidas. Porque isso é muito importante para evitar que as violações se multipliquem e fiquem impunes. Muito bem. Então, para a gente terminar, a gente começou com isso, mas para terminar com isso também. Para quem ainda tem dúvidas, perante o direito internacional, Israel está perpetrando um genocídio, e o que está acontecendo em Gaza, praticado por Israel, que caracteriza a situação como genocídio? Veja, a destruição sistemática de toda a infraestrutura. Hospitais, escolas, universidades, bibliotecas, não sobrou nada. Falam assim, 90% dos prédios terem sido destruídos. Esse ataque generalizado contra a população civil é algo indefensável. A alegar que poderia haver algum terrorista escondido não justifica você bombardear um hospital. Quando os iranianos revidaram ataques de Israel e um foguete caiu em um hospital israelense, houve muitas declarações dizendo que é criminoso, é abusivo e é inaceitável que se bombardeie um hospital. A forma como a população foi tratada, usando a fome como arma de guerra, forçar o deslocamento das pessoas, terem de sair sem terem as menores condições de deslocamento, de alimentação, de saúde. Todas essas práticas que estão fartamente documentadas, televisionadas, colocadas em relatórios como o da Francesca Albanese, do qual você acabou de citar um trecho, deixam um conjunto estarrecedor de evidências de genocídio, de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, de atos de agressão e de uso da fome como arma de guerra. Isso, infelizmente, está documentado, lamenta-se profundamente, mas não se pode deixar de apontar as responsabilidades. Esses atos constituem delitos no direito internacional vigente e é preciso que se faça registro dessas práticas e que os responsáveis sejam, um dia, quem sabe, esperamos, julgados e punidos. Eu ia terminar, mas essa tua resposta me provocou. A gente não tem, obviamente, de novo, bola de cristal. Mas existe um risco de que Netanyahu escape ileso e nunca seja punido? Veja, pode ser. Outros já tiveram essa mesma saída. Também pode ser que, quando ele deixe de estar no governo, ele seja julgado e punido por atos de corrupção e crimes dos quais ele está sendo acusado no sistema jurídico interno de Israel. Não é a mesma coisa do que o genocídio e crimes de guerra, mas que ele venha a ser julgado e punido
Lembra que, décadas atrás, imputava-se ao chefe da máfia homicídios e outros crimes muito mais graves, mas ele acabou sendo julgado e condenado por evasão fiscal, por não pagar impostos. Então, isso, quem sabe, pode não ser julgado por todos os crimes que tenha cometido, mas que venha a ser julgado e punido e tornado inelegível por delitos cometidos no seu sistema jurídico interno. Tanto que ontem no parlamento o próprio Trump pediu para o presidente de Israel para inocentá-lo, né, para dar o perdão para ele. Sim, é o que o próprio Trump fez em relação aos golpistas do Capitólio. Rio de Janeiro, Enfim. Bom, vamos torcer para que a justiça aconteça, né? Se a gente não tiver esperança em relação a isso, não vale nem levantar da cama de manhã, né? Eu quero crer que sim, que é importante uma discussão como essa que nós tivemos hoje e deixar claro que, mesmo que temporariamente não estejam sendo punidos, tenham responsabilidade e isso precisa ser averiguado e julgado algum dia. Esperamos. Pelo menos pela história, né? Que fique registrado o que ele fez e o que ele é. Sim. Muito bem, Paulo, super obrigado e já deixo o convite aqui para a gente voltar a falar mais vezes, porque esse tema não vai embora. Infelizmente, a humanidade está num momento bem complicado e esse tema é necessário que as pessoas conheçam, que a gente fale com frequência para poder criar conhecimento e as pessoas terem um entendimento adequado em relação a esse tipo de situação. Muito bem. Cumprimentos pelo seu trabalho e até uma próxima.